Bem-vindos ao canal Holograma Histórico. O planeta Nibiru, episódio 3. Serharia Sitchin destacou-se ao trazer à tona a ideia de que as antigas civilizações mesopotâmicas, detentoras de vasto conhecimento astronômico, reconheciam a existência de um 12º planeta, chamado Nibiru. Este planeta era considerado o lar dos Anunnaki, seres celestiais que influenciaram profundamente a história humana. Fundamentando-se numa leitura detalhada do Enuma Elish, o épico babilônico da criação, Sitchin interpretou que os textos antigos não apenas narravam mitos, mas descreviam a chegada dos Anunnaki à Terra, entidades com conhecimentos avançados e responsáveis por significativos avanços tecnológicos e culturais em nosso planeta. A habilidade de Sitchin em decifrar textos cuneiformes permitiu-lhe argumentar que Nibiru, mencionado nas escrituras sumérias, referia-se a um corpo celeste real, ligado ao deus Marduk. Ele via nas descrições sumérias evidências de um conhecimento astronômico que só poderia ser atribuído à influência dos Anunnaki. Sitchin reimaginou mitos de batalhas divinas e da criação do cosmos como registros de eventos astronômicos cataclísmicos, incluindo a formação da Terra e da Lua e a influência do planeta Nibiru em nosso sistema solar. Em sua visão, os Anunnaki vieram à Terra em busca de recursos e, em seu processo, criaram a humanidade, através de manipulação genética, para servirem como trabalhadores. As ideias de Sitchin sobre Nibiru transcendem o campo acadêmico, influenciando fortemente a cultura popular e estimulando debates sobre as possíveis interações da humanidade com civilizações extraterrestres. Apesar de suas teorias não serem reconhecidas pela ciência tradicional, elas abriram novas perspectivas sobre as origens da humanidade e a possibilidade de outras civilizações no universo. A exploração do espaço tem revelado a existência de objetos fascinantes no cinturão de Kuiper e regiões além, indicando que o sistema solar exterior esconde mais mistérios do que anteriormente imaginado. A descoberta de Eris, um objeto transneptuniano maior que Plutão, em 2005, ampliou nossas concepções sobre o que constitui um planeta e a diversidade de corpos celestes que compartilham nosso sistema solar. Observações detalhadas têm mostrado comportamentos inusitados nas órbitas de objetos distantes, sugerindo que algo poderoso, talvez um grande planeta ainda não identificado, exerce influência sobre eles. Pesquisadores como Mike Brown e Konstantin Batygin propuseram a existência de um planeta 9, uma entidade enigmática cuja gravidade poderia explicar tais anomalias orbitais. Serharia Sitchin, com sua interpretação perspicaz dos textos sumérios, propôs a existência de Nibiru como um planeta adicional em nosso sistema solar, com uma trajetória que o aproxima da Terra em ciclos de 3.600 anos. Sua teoria sugere que os antigos sumérios possuíam um conhecimento astronômico extraordinário, potencialmente revelado pelos Anunnaki. Já o planeta 9, conforme teorizado pela ciência moderna, residiria permanentemente nas profundezas do sistema solar, sem se aventurar perto do nosso lar planetário. Localizar planetas nas regiões mais afastadas do nosso sistema solar é uma tarefa desafiadora, devido à escuridão que impera nessas distâncias vastas. Estes planetas distantes capturam apenas uma fração da luz solar, o que os torna incrivelmente difíceis de serem observados diretamente. Assim, a ciência frequentemente se baseia em métodos indiretos, observando os efeitos gravitacionais sobre corpos conhecidos para inferir a presença de novos planetas.
A busca por novos planetas e a compreensão dos confins do nosso sistema solar é uma aventura contínua que captura a imaginação de astrônomos e entusiastas do espaço. Esta jornada, repleta de descobertas e mistérios, continua a desafiar nosso entendimento do universo. Muitas referências destacam Nibiru como um marco astronômico, essencial para a cosmologia e os sistemas de crenças mesopotâmicos. A etimologia de Nibiru, relacionada à ideia de travessia ou ponto de passagem, ilustra sua importância como um elemento de equilíbrio e mudança. Para os mesopotâmicos, Nibiru representava tanto um marcador celeste essencial para seu calendário e práticas astrológicas, quanto um símbolo de momentos significativos de transição. Nibiru é frequentemente mencionado em conexão com divindades, especialmente Marduk, enfatizando seu papel vital dentro da cosmologia e do panteão mesopotâmico. Esta associação sublinha a visão de Nibiru como um emblema de autoridade e poder divinos, um ponto de referência para acontecimentos de grande importância. A natureza exata de Nibiru nos textos antigos é complexa, dada a variedade de interpretações possíveis e os desafios inerentes à tradução dos escritos cuneiformes. O significado atribuído a Nibiru pode variar, tornando sua compreensão um campo fértil para o debate acadêmico. A investigação sobre Nibiru nas tabuletas sumérias oferece uma janela para o rico tapeçar da mitologia e da astronomia mesopotâmicas, revelando a profundidade de seu conhecimento celestial e a integração do cosmo em sua esfera divina. Embora a teoria de Sitchin de Nibiru como um corpo celeste tangível adicione uma camada intrigante ao estudo da história humana, ela permanece distinta da narrativa acadêmica tradicional. Contudo, ilustra a eterna interação entre os mitos antigos e a nossa busca por compreender o universo. A ideia de Nibiru transcendeu o debate acadêmico para inspirar criadores em diversas mídias, marcando presença em literatura, cinema, documentários e videogames. Essas representações misturam elementos de catástrofe cósmica, deidades ancestrais e tecnologias esquecidas, capturando nossa imaginação com potencial de "e se?", mantendo viva a fascinação pelos mistérios do passado e do cosmos. A era digital transformou radicalmente o modo como compartilhamos e exploramos teorias sobre o universo, com Nibiru no centro de muitas discussões online. Fóruns, blogs, canais de vídeo se tornaram espaços vibrantes para a disseminação de ideias e teorias, conectando pessoas de todo o mundo em torno desse fascinante mistério. Narrativas apocalípticas e esperança. As teorias de Nibiru frequentemente se entrelaçam com profecias e previsões de grandes mudanças, criando um tecido de histórias que ressoam com antigas tradições e preocupações contemporâneas sobre o futuro do planeta. Essas histórias, embora muitas vezes carregadas de premonições sombrias, também abrem espaço para reflexões sobre renovação e transformação. Em meio às teorias de Nibiru, surgem comunidades dedicadas não apenas à especulação, mas também à preparação ao suporte mútuo. Esses grupos refletem a diversidade de pensamentos e emoções que tópicos como Nibiru podem inspirar, desde o medo e a ansiedade até a curiosidade e o desejo de entendimento. O mito de Nibiru destaca como histórias antigas e questões científicas podem se entrelaçar, gerando um fenômeno cultural que vai além da mera especulação. Ele ilustra o profundo desejo humano de compreender nosso lugar no cosmos e as forças que moldam nossa existência. Enquanto astrônomos e cientistas continuam a desvendar os mistérios do sistema solar, a lenda de Nibiru serve como um lembrete da importância do diálogo entre a ciência e a rica tapeçaria da mitologia humana. As investigações científicas e a imaginação popular, juntas, alimentam nosso contínuo fascínio pelo desconhecido.
As diversas narrativas em torno de Nibiru também ressaltam a necessidade e discernimento crítico em um mundo inundado de informações. A comunicação científica eficaz e a educação em pensamento crítico são essenciais para navegar nas complexidades da nossa era, ajudando-nos a diferenciar entre especulação e fato e a preparar-nos para o futuro com esperança e responsabilidade. As teorias de Zecharia Sitchin sobre Nibiru introduziram uma perspectiva fascinante sobre a leitura dos textos sumérios e acadianos, estimulando um amplo debate sobre as conexões entre mitologia antiga, astronomia e a origem da humanidade. Seu trabalho convida a uma reflexão sobre como interpretamos as palavras e os conceitos de civilizações longínquas. Os mitos sumérios, com sua complexidade e simbolismo, oferecem uma janela para a visão de mundo de uma das mais antigas civilizações da humanidade. Essas narrativas mitológicas são tesouros culturais que refletem as crenças, os valores e o entendimento cosmológico dos povos antigos. A busca por entender o cosmos é uma jornada que transcende o tempo, com cada civilização trazendo sua contribuição única. A ideia de um planeta desconhecido como Nibiru continua a inspirar a imaginação e a curiosidade sobre o que ainda está por ser descoberto nos confins do nosso sistema solar. Ao considerar as teorias de Sitchin, é essencial manter uma mente aberta e apreciar a multiplicidade de vozes no campo da pesquisa histórica e astronômica. Isso inclui valorizar tanto as contribuições únicas dos antigos como os avanços proporcionados pela ciência moderna. As teorias de Zecharia Sitchin têm desempenhado um papel notável em reavivar o interesse geral pelos sumérios e pela rica tapeçaria da história do Oriente Próximo Antigo. Esse renovado fascínio pelo passado oferece uma oportunidade para aprofundar a compreensão e o legado cultural e científico dessas civilizações antigas. Uma contribuição significativa do trabalho de Sitchin é o destaque dado à mitologia antiga, reforçando seu valor como um espelho das crenças, valores e conhecimento de épocas passadas. Essa perspectiva inspirou um diálogo mais amplo sobre o papel da mitologia na moldagem da nossa compreensão histórica e cultural. As indagações levantadas por Sitchin acerca das nossas origens e da existência de outras civilizações cósmicas continuam a ser fascinantes campos de questionamento. Tais questões encorajam a pesquisa científica e histórica a avançar, explorando novas fronteiras do conhecimento. Similarmente, a mitologia egípcia, com sua ênfase em deuses celestiais e a importância dos ciclos astronômicos, reflete uma conexão profunda com o cosmos. Essa conexão, embora sem referências diretas a um planeta como Nibiru, ressalta a universalidade do interesse humano pelo céu e seus mistérios. A veneração de Ra no Egito Antigo, como o deus do sol viajando pelo céu em sua barca solar, exemplifica a crença em divindades celestiais moldando a existência terrena. Essa noção ressoa com as histórias dos Anunnakis sumérios e o seu impacto na Terra. O legado astronômico da Mesoamérica. O calendário maia, com sua extraordinária precisão e ênfase em ciclos cósmicos, reflete um entendimento avançado dos céus. Esse conhecimento dos ciclos de tempo, que abraça conceitos de renovação e transformação, ecoa a teoria de Nibiru e sua influência cíclica sobre a Terra. A figura de Quetzalcoatl, que desce dos céus para trazer conhecimento, espelha as narrativas dos Anunnaki em fornecer avanços à humanidade. Embora sem uma ligação explícita com um planeta, as semelhanças nas histórias de civilizações avançadas interagindo com os humanos são evidentes. Veículos dos deuses. Os relatos de Vimanas nos épicos indianos, descrevendo veículos aéreos divinos, complementam a ideia de tecnologias além da nossa compreensão atual.
Estas descrições de viagens e tecnologia celestial encontram paralelos na teoria dos Anunnaki e suas naves espaciais, os ciclos yugas e a influência celestial. A filosofia dos yugas na Índia, delineando grandes eras de evolução humana sobre a influência de ciclos astronômicos, compartilha a ideia de períodos extensos moldando a civilização. A noção de ciclos de 3.600 anos de Nibiru encontra um eco neste entendimento de tempo e transformação. Ecos na epopeia de Gilgamesh. A busca de Gilgamesh por imortalidade, uma das mais antigas epopeias conhecidas, ressalta a aspiração humana por conhecimento e transcendência. Sua jornada pode ser interpretada como uma metáfora para a exploração humana do cosmos, refletindo a curiosidade eterna por mistérios como Nibiru. Reflexões nórdicas sobre o fim e o recomeço. A narrativa de Ragnarok, na mitologia nórdica, com seus eventos cataclísmicos seguidos por uma renovação do mundo, ressoa com as teorias sobre Nibiru, destacando uma fascinação universal pelo apocalipse e pela renovação. Essas histórias refletem a percepção humana de ciclos de fim e começo, uma temática recorrente em várias culturas. Enquanto Nibiru, conforme apresentado por Sitchin, não encontra paralelos diretos em todas as culturas, o conceito de influentes corpos celestes e de divindades que interagem com a humanidade perpassa muitas tradições mitológicas globais. Esses mitos são expressões da tentativa humana de decifrar o cosmos e entender nosso lugar sob as estrelas. Segundo Sitchin, Nibiru teria entrado em nosso sistema solar, trazendo consigo mudanças fundamentais na configuração dos planetas e asteroides. Uma ideia que estimula a imaginação sobre o dinamismo cósmico e as forças que moldam os céus. A teoria de uma órbita elíptica para Nibiru, permitindo encontros periódicos com o restante do sistema solar, sugere uma visão de um universo em constante evolução, onde os corpos celestes interagem de maneiras que podem ter profundas implicações para a estrutura do cosmos. Tiamat, uma lenda de criação e destruição. A história de Tiamat como um planeta primordial destruído por Nibiru, ou um dos seus satélites, ilustra a narrativa de cataclismos cósmicos que tem paralelos em mitos de criação e destruição em todo o mundo, destacando a curiosidade eterna sobre as origens do sistema solar e a natureza volátil do universo. A dramática origem da Terra e da Lua, conforme explorado nas teorias de Sitchin, apresenta uma visão épica do nascimento do nosso planeta. Segundo essa narrativa, a Terra emergiu como um fragmento resiliente de Tiamat, estabelecendo-se numa nova órbita solar, enquanto a Lua se formava a partir de detritos cósmicos, marcando o início de um novo capítulo na história do Sistema Solar. A chegada da vida. A formação da Terra e da Lua teria sido o prelúdio para uma série de transformações ambientais, preparando o palco para a emergência da vida. A visita dos Anunnaki traz a hipótese de que a Terra se tornou um lar para a vida, em parte pelas condições forjadas por esses eventos astronômicos. A teoria de que os Anunnaki moldaram a vida na Terra, incluindo a criação do Homo sapiens através de manipulação genética, propõe uma conexão íntima entre os destinos de Nibiru e da humanidade. Essa intervenção divina sugere que a essência da humanidade pode ser entrelaçada com o cosmos, de maneira que apenas começamos a compreender. Enquanto a narrativa de Sitchin oferece um conto cativante sobre as nossas origens cósmicas, ela enfrenta o desafio de alinhar-se com as evidências científicas atuais. Um convite à imaginação. A história de Nibiru e seu papel na formação da Terra e da Lua
permanece uma fascinante interseção entre a mitologia antiga e a especulação científica. Embora as ideias de Sitchin estejam fora da ciência estabelecida, elas convidam uma reflexão sobre a origem da vida e a vastidão do universo, estimulando a imaginação e o questionamento sobre as inúmeras possibilidades que o cosmos reserva. Nibiru emerge nas teorias como um intrigante planeta vermelho, cuja cor distintiva pode ser atribuída à sua rica composição química, possivelmente repleta de óxidos metálicos. Essa descrição evoca imagens de um mundo alienígena vibrante, capturando a imaginação sobre como seria sua aparência no firmamento. Segundo as descrições, a atmosfera de Nibiru seria densa e composta por uma mistura de gases como hidrogênio, metano e amônia. A teoria de que os Anunnaki buscaram ouro na Terra para estabilizar a atmosfera de seu planeta tece uma conexão fascinante entre as necessidades ambientais de um mundo distante e as antigas lendas da Terra. A longa jornada de Nibiru por sua órbita elíptica traria consigo variações drásticas de temperatura, sugerindo que os Anunnaki teriam desenvolvido meios extraordinários de adaptação a tais extremos. Essa ideia amplia nossa percepção sobre a resiliência da vida em condições adversas. A órbita elíptica atribuída a Nibiru, estendendo-se além do conhecido sistema solar e retornando periodicamente, baseia-se numa interpretação única dos textos sumérios. Com um ciclo proposto de 3.600 anos, essa trajetória oferece uma visão alternativa sobre os movimentos celestiais e seus efeitos no cosmos. O poder da gravidade. Nibiru, com sua massa e órbita peculiar, teria, segundo Sitchin, uma influência gravitacional marcante sobre o sistema solar, potencialmente afetando a disposição de planetas e asteroides. Essa força invisível, capaz de moldar o universo, ressalta o impacto de corpos celestes sobre seus vizinhos cósmicos. A viabilidade de um planeta com as características e órbita propostas por Sitchin permanece uma questão aberta, desafiando as fronteiras do nosso conhecimento astronômico. Adaptações extremas para a vida. As condições extremas em Nibiru, conforme descritas, levantam questões sobre a habitabilidade e adaptação necessária para sustentar a vida, especialmente para seres tão avançados quanto os Anunnaki. A possibilidade de vida nessas condições sugere um nível de tecnologia e biologia altamente avançado, abrindo caminho para especulações fascinantes sobre a existência e sobrevivência em ambientes hostis. A busca por conhecimento sobre nosso universo continua a inspirar a possibilidade de planetas ainda desconhecidos nos confins do sistema solar. A sobrevivência nibiruana, uma questão de hibernação. A ideia de que os nibiruanos poderiam hibernar durante os trechos mais frios e distantes de sua órbita sugere uma solução biológica e tecnológica para superar os desafios de um ambiente tão variável. Essa ideia sobre hibernação ou animação suspensa amplia nosso entendimento potencial de sobrevivência em condições extremas. As cidades de Nibiru, como concebidas, seriam maravilhas de engenharia, adaptadas para enfrentar flutuações ambientais severas. Imaginar essas metrópoles avançadas, equipadas com sistemas de suporte de vida artificial, nos permite sonhar com civilizações que florescem em face de adversidades inimagináveis. A arquitetura nibiruana, resiliente e adaptável, reflete uma união entre inovação tecnológica e necessidade biológica. Essa visão de estruturas que se autorreparam ou se adaptam ao ambiente circundante exemplifica um nível de design e construção que transcende nossas capacidades atuais, inspirando admiração pela engenhosidade alienígena. A vegetação de Nibiru nos convida a imaginar plantas que florescem
sob a luz fraca das estrelas distantes, talvez recorrendo à fotossíntese em condições de pouca luz, ou inovando com métodos completamente novos de sustento energético. Esse pensamento abre a porta para suposições sobre a resiliência e adaptabilidade da vida em ambientes extraterrestres. A flora de Nibiru, conforme concebida, poderia ser um calendoscópio de cores adaptadas ao espectro luminoso único do planeta, com a possibilidade de plantas bioluminescentes, iluminando a paisagem com um brilho etéreo, criando um ecossistema vibrante que desafia nossa compreensão terrestre de biodiversidade, um céu de contrastes. A atmosfera de Nibiru, dependendo de sua composição química e da proximidade do Sol, poderia atingir o céu com uma paleta de cores dramáticas, do profundo escuro estrelado aos rubros e azuis durante a aproximação solar. Tal variação nos convida a sonhar com vistas celestes de indescritível beleza, adaptados ao desafio gravitacional. A hipótese de que os Anunnaki possuíssem corpos robustos para resistir à alta gravidade de Nibiru especula sobre uma biologia alienígena adaptada para superar desafios extremos, sugerindo uma evolução singular que preparou esses seres para a vida em seu enigmático mundo natal. Imagina-se que os Anunnaki possam ter desenvolvido uma pele com capacidades extraordinárias de proteção contra as intensas radiações solares, possivelmente por meio de uma pigmentação adaptável, ou tecidos que refletem ou absorvem radiação, um conceito que amplia nossa compreensão das possíveis formas de vida extraterrestre. A capacidade de enxergar em condições de pouca luz seria fundamental para os Anunnaki, possivelmente dotando-os de olhos excepcionalmente adaptados, com pupilas que se ajustam para maximizar a visão noturna. Um paralelo intrigante com os predadores terrestres, adaptados ao crepúsculo. Os longos ciclos de distância de Nibiru do Sol poderiam ter levado os Anunnaki a evoluir formas de hibernação ou ajustes metabólicos, mecanismos biológicos que permitiriam sobrevivência durante os rigores de uma viagem espacial ou os invernos prolongados de seu mundo natal. Com uma atmosfera potencialmente rica em amônia ou metano, os Anunnaki poderiam possuir sistemas respiratórios altamente especializados e adaptáveis, capazes de filtrar e utilizar gases diferentes do oxigênio, uma adaptação que desafia nossa compreensão da biologia como conhecemos. A tecnologia avançada dos Anunnaki teria permitido a criação de ecossistemas artificiais, garantindo a sobrevivência em um planeta de extremos. Essas tecnologias da engenharia de habitats e trajes especiais refletem um nível de sofisticação que une ciência e evolução. Em um ambiente tão desafiador quanto Nibiru, formas avançadas de comunicação, possivelmente até telepáticas, seriam uma evolução lógica, permitindo aos Anunnaki coordenar efetivamente em um mundo onde os extremos governam. Enquanto contemplamos as adaptações dos Anunnaki, nos movemos entre as sombras da ciência e o brilho do mito antigo. Estas visões sobre Nibiru e seus habitantes convidam a uma exploração imaginativa das possibilidades da vida em condições além daquelas da Terra, mantendo o diálogo entre o que é conhecido pela ciência e o que estamos descobrindo nas tabuletas. Um novo mundo para navegar. A chegada à Terra apresentou aos Anunnaki o desafio de se adaptar a um ambiente com gravidade potencialmente mais leve do que a de Nibiru. Esta diferença, embora possa ter oferecido uma sensação de liberdade física, também exigiu um ajuste significativo de seus corpos, acostumados à pressão gravitacional intensa de seu planeta natal, um testemunho da incrível capacidade de adaptação desses seres. A transição para a atmosfera oxigenada da Terra foi outro marco adaptativo para os Anunnaki. Acostumados a um ambiente com uma mistura gasosa diferente, a abundância de oxigênio da Terra
foi tanto revitalizante quanto potencialmente tóxica, levando ao desenvolvimento de tecnologias avançadas de suporte vital. Dispositivos especializados e ambientes controlados foram essenciais para sua sobrevivência e conforto iniciais no planeta azul. A capacidade dos Anunnaki de criar soluções tecnológicas para superar desafios ambientais é um testemunho do seu avanço civilizacional. Desde dispositivos respiratórios que filtram e ajustam a composição do ar, até a construção de habitats que mimetizam as condições de Nibiru. Sua tecnologia não apenas facilitou sua estadia na Terra, mas também pode ter permitido a exploração e colonização de outras partes do planeta, com condições menos hospitaleiras. A história dos Anunnaki na Terra, atravessando a ponte entre suas origens mitológicas e as possibilidades científicas, reflete uma jornada de adaptação contínua. A interação com o ambiente terrestre, com suas peculiaridades e desafios, não só testou suas capacidades adaptativas, mas também pode ter influenciado profundamente a evolução da vida no planeta, incluindo o surgimento da humanidade. A saga dos Anunnaki, desde sua chegada à Terra até suas intervenções na evolução humana, permanece um fascinante caldeirão de mito, especulação científica e inspiração para a imaginação humana. Enquanto a ciência busca desvendar os mistérios do universo, histórias como as dos Anunnaki servem como lembretes das infinitas possibilidades que aguardam nossa compreensão, numa interseção eterna entre o conhecido e o desconhecido. Dia e noite. A introdução ao ciclo de 24 horas da Terra representou uma curva de aprendizado íngreme para os Anunnaki, acostumados à duração variável dos dias e noites em Nibiru. Este ajuste ao ritmo terrestre afetou seus ciclos biológicos, exigindo uma reconfiguração de suas práticas diárias e padrões de sono. Um testemunho da sua capacidade de adaptação e resiliência frente a novos ambientes. A biodiversidade terrestre. O encontro com a diversidade da flora e fauna terrestre trouxe aos Anunnaki tanto maravilhas quanto desafios. A necessidade de discernir entre plantas nutricionais e medicinais versus aquelas potencialmente perigosas ilustra a complexidade de sua interação com o ecossistema alienígena, enquanto a presença de fauna desconhecida exigiu o desenvolvimento de estratégias para coexistir ou mesmo para a domesticação e gestão de espécies selvagens. A extração de recursos terrestres, especialmente o ouro, teria sido impossível sem a aplicação de tecnologias avançadas. Os Anunnaki, com seu conhecimento superior, implementaram técnicas inovadoras de mineração e processamento, impactando não apenas a extração de recursos, mas também, potencialmente, introduzindo novas tecnologias ao planeta. Um legado que, segundo Sitchin, se entrelaça com o desenvolvimento da civilização humana. O enigma da coexistência humana. A presença de humanos primitivos, ou seus ancestrais, apresentou um enigma cultural e biológico para os Anunnaki. Segundo Sitchin, essa interseção teria levado à engenharia genética, que culminou no Homo sapiens. Esta interação marca o início de uma relação intrincada, definindo o curso da evolução humana e moldando as bases da mitologia e das relações de poder na Terra. A saga dos Anunnaki, conforme delineada pelas teorias de Sitchin, mostra desafios e adaptações abrangendo aspectos físicos, tecnológicos, ecológicos e culturais. Estas histórias convidam à reflexão sobre as possibilidades da existência e influência de civilizações extraterrestres na história terrena e continuam a fascinar, desafiando nossa compreensão do passado e estimulando o diálogo entre a mitologia antiga e a investigação científica moderna. Um ciclo de 3.600 anos.
Zeharia Sitchin, mergulhando nas profundezas dos textos antigos, propôs que Nibiru, o 12º planeta, visita nosso sistema solar a cada 3.600 anos, sugerindo que eventos cataclísmicos históricos, como o Grande Dilúvio, narrado em diversas tradições antigas, podem ser atribuídos às passagens prévias de Nibiru, introduzindo uma dimensão cósmica às catástrofes terrestres. O retorno previsto de Nibiru, segundo Sitchin, poderia desencadear uma série de eventos catastróficos, variando de alterações climáticas drásticas a atividades sísmicas e vulcânicas intensificadas. A gravidade desse cenário repousa na interação potencial entre a Terra e Nibiru, cuja proximidade poderia perturbar o delicado equilíbrio gravitacional do nosso planeta. Enquanto as previsões catastróficas associadas a seu retorno permanecem no reino da especulação, a busca por compreender o universo continua a inspirar tanto cientistas quanto entusiastas do mistério. A jornada em busca de conhecimento avança refletindo o eterno anseio humano por desvendar os segredos do cosmos e nosso lugar dentro dele. A teoria do retorno de Nibiru transcendeu os limites do debate acadêmico, infiltrando-se na cultura popular e alimentando um vasto repertório de teorias da conspiração. Estas sugerem que poderes estabelecidos, desde governos a sociedades secretas, estariam deliberadamente ocultando a verdade sobre a iminente aproximação de Nibiru, alegando um conhecimento proibido reservado a uma elite. O caminho a seguir. A fascinação persistente com Nibiru ilustra o profundo desejo humano de explorar o desconhecido e de encontrar sentido nos mistérios do cosmos. Enquanto a cultura popular se deleita com histórias de planetas perdidos e civilizações antigas, a ciência prossegue em sua busca metodológica para verdades verificáveis, explorando as fronteiras desconhecidas do espaço. Futuras descobertas astronômicas podem revelar novos aspectos do nosso sistema solar, mas até lá, Nibiru ocupa um lugar na imaginação coletiva, uma lembrança da eterna busca humana por respostas. Manter-se informado através de canais científicos confiáveis é crucial. As instituições astronômicas continuam a explorar os confins do nosso sistema solar, e qualquer descoberta relevante será comunicada através de publicações revisadas por pares e agências espaciais reconhecidas. A jornada através das ideias de Zeharia Sitchin até as pesquisas contemporâneas sobre o planeta X ilustra o fascínio humano pelo desconhecido e pelo potencial de descobertas que desafiam nossa compreensão do universo. Enquanto as teorias de Sitchin alimentam a imaginação e dialogam com mitos antigos, a busca científica pelo planeta X reflete um empenho contínuo da astronomia em desvendar os mistérios do cosmos através da metodologia científica. Em face das especulações sobre o retorno de Nibiru, a melhor preparação é o fortalecimento da literacia científica e a participação ativa no acompanhamento dos avanços astronômicos. Dessa forma, podemos apreciar tanto as ricas tapeçarias da mitologia antiga quanto os triunfos da exploração espacial moderna, cada um em seu próprio contexto e com seu próprio valor, para a compreensão do mundo e além. A chave para desmistificar qualquer teoria sobre corpos celestes, como Nibiru, reside na educação científica sólida. Compreender os princípios da astronomia e os métodos pelos quais os astrônomos buscam corpos celestes do universo é essencial para avaliar criticamente as alegações sobre planetas desconhecidos. Independentemente das previsões cataclísmicas ligadas a Nibiru, a preparação para desastres naturais é uma medida sensata. Planos de emergência e kits de sobrevivência são recomendados, refletindo a prudência diante da imprevisibilidade da natureza, não necessariamente uma resposta ao medo de um evento cósmico específico. Desvendando
a conexão com o calendário judaico. A associação de Nibiru com o calendário judaico exemplifica como teorias sobre o planeta frequentemente se entrelaçam com interpretações de tradições antigas. Esta fusão de astronomia antiga com mitologia e religião gera narrativas fascinantes. O calendário hebraico, com sua estrutura lunisolar meticulosamente ajustada, é um produto da observação empírica da necessidade de sincronizar eventos religiosos com ciclos naturais. A preparação para desafios reais, sejam eles desastres naturais ou as complexidades da vida moderna, reflete uma abordagem mais pragmática e fundamentada para enfrentar o futuro. Isso nos permite navegar por um mundo repleto de incertezas com confiança e resiliência, ancorados no conhecimento e na capacidade de discernir entre o mito e a realidade. A influência extraterrestre na história humana. Tanto Zecharia Sitchin quanto Eric Van Daniken exploram a ideia de que civilizações extraterrestres influenciaram o desenvolvimento humano na antiguidade. Enquanto Daniken foca em uma gama ampla de evidências globais sugerindo essa influência, Sitchin se concentra especificamente na civilização suméria e na teoria de Nibiru. A abordagem de Sitchin é notavelmente mais focada no detalhamento astronômico e linguístico dos textos sumérios, enquanto Daniken apresenta uma perspectiva mais ampla, abordando artefatos, construções e mitologias de diversas culturas, como evidência de visitas extraterrestres. As obras de Sitchin e Daniken deixam um legado duradouro de fascínio pelo desconhecido e estimulam debates sobre as origens da humanidade e a possibilidade de contato extraterrestre na antiguidade. Lembrando que Sitchin, com sua meticulosa análise dos textos mesopotâmicos, propõe a existência de Nibiru, um planeta distante com uma órbita elíptica que se aproxima da Terra a cada 3.600 anos. Essa teoria serve como base para explicar a influência dos Anunnaki, habitantes de Nibiru, nas civilizações antigas da Terra, sugerindo que eles não só compartilharam sua tecnologia avançada, mas também intervieram geneticamente na evolução humana. Já Eric Van Daniken percorre o mundo através dos seus escritos, identificando artefatos, estruturas e narrativas que, segundo ele, são indícios de visitas extraterrestres no passado. Ao contrário de Sitchin, que foca predominantemente na civilização suméria, Daniken oferece uma visão mais ampla, incorporando evidências de múltiplas culturas para apoiar a teoria dos antigos astronautas. Ambos os autores compartilham a crença de que os extraterrestres desempenharam um papel crucial nas origens e no avanço das sociedades antigas. Eles veem os artefatos e as estruturas monumentais que parecem ultrapassar os conhecimentos e habilidade da época como testemunhos dessa interação extraterrestre. Sitchin e Daniken argumentam que determinados artefatos e construções antigas, considerados demasiado avançados para seu tempo, são evidências diretas da influência extraterrestre. Eles acreditam que tais avanços não seriam possíveis sem a intervenção e o conhecimento compartilhado por visitantes de outros planetas. Suas obras continuam a inspirar e despertar fascínio, alimentando a curiosidade sobre as verdadeiras origens da humanidade e a vastidão inexplorada do nosso universo. A teoria de Nibiru ocupa o cerne das obras de Sitchin, detalhando não apenas a órbita desse planeta distante, mas também descrevendo seus habitantes, os Anunnaki, e o impacto substancial que tiveram sobre a Terra. Sitchin concentra-se nos textos sumérios como a fundação de suas teorias, enquanto Van Daniken emprega uma vasta coleção de artefatos, estruturas e mitos de várias culturas como prova da atividade extraterrestre, abordando de forma mais diversificada os possíveis vestígios deixados por visitantes de outros mundos. Entre a fé e a ciência.
Os estudos sobre os Anunnaki, o retorno de Nibiru e as interpretações dos textos e calendários antigos, incluindo as contagens hebraicas, ilustram a complexa interseção entre fé, mitologia e ciência. Enquanto essas teorias abrem caminhos para questionamentos profundos sobre as nossas origens e o universo, a busca por evidências empíricas continua a ser um pilar fundamental para distinguir entre mito e realidade. As obras de Zecharia Sitchin e Eric Van Daniken permanecem como marcos significativos da exploração de possíveis conexões entre a humanidade e civilizações extraterrestres. A jornada em busca de verdade, evidência e compreensão prossegue, iluminada tanto pela luz da investigação científica, quanto pelo fascínio duradouro pelos mistérios que Sitchin e Van Daniken buscaram desvendar. Sitchin não especificou uma data para o próximo retorno de Nibiru, permitindo que a imaginação flua sobre quando poderemos testemunhar novamente sua passagem. Essa ausência de uma marcação temporal exata alimenta o mistério e a expectativa em torno de Nibiru, conectando-nos com as mesmas estrelas e constelações que guiaram nossos ancestrais. Embora as tradições judaicas antecipem o retorno de figuras messiânicas, Sitchin nos convida a explorar como antigas crenças e conhecimentos astronômicos podem se entrelaçar, sugerindo uma perspectiva rica em histórias cósmicas e influências celestiais sobre a humanidade. A órbita de Nibiru, como delineada por Sitchin, representa uma jornada através do tempo e espaço que desafia nossa compreensão atual. As possíveis datas do seu retorno, embora variadas, refletem um fascínio contínuo com os mistérios do cosmo e com as civilizações que nos precederam, incentivando-nos a olhar para o céu com admiração e questionamento. A teoria de Sitchin, repleta de enigmas e maravilhas, oferece uma visão alternativa da nossa história celestial e terrestre. Embora a ciência moderna continue a desvendar os segredos do universo, a narrativa de Sitchin sobre Nibiru nos lembra das infinitas possibilidades que aguardam ser descobertas, tanto no passado distante quanto no futuro iminente. A teoria de Zecharia Sitchin sobre Nibiru e os Anunnaki nos convida a mergulhar em um fascinante cruzamento entre mitologia antiga, tradições espirituais e uma visão expansiva do cosmos. Esta narrativa, rica em simbolismo e histórias ancestrais, nos estimula a explorar profundezas do conhecimento humano e nosso lugar no universo. A conexão entre as antigas tradições e as teorias cósmicas de Sitchin amplia nossos horizontes, permitindo-nos sonhar com as possibilidades que o universo pode conter. Essa abordagem nos encoraja a olhar além do tangível e a considerar como as histórias e mitos do passado podem refletir uma compreensão mais profunda da vida, da Terra e do espaço além. Ao navegarmos juntos pelas misteriosas águas do conhecimento e do cosmos no canal Holograma Histórico, chegamos ao fim de mais uma incrível jornada de descobertas. Exploramos as fronteiras entre a antiga mitologia suméria e as estrelas que cintilam no nosso céu noturno, mergulhando nas profundezas das teorias dos Anunnaki e do enigmático planeta Nibiru. Essas histórias ricas e provocantes desafiam a nossa compreensão do passado e acendem a chama da curiosidade sobre o imenso universo que nos rodeia. No holograma histórico, a verdadeira aventura reside na nossa incessante busca por conhecimento, na vontade de questionar o que sabemos e na coragem de imaginar o que ainda está por descobrir. A cada estrela no céu, a cada antiga inscrição em argila, a cada lenda transmitida através das eras, somos convidados a compor a nossa própria sinfonia de perguntas e respostas, tecendo juntos o tecido do nosso passado cósmico. Agora, gostaríamos de pedir um momento de seu tempo para agradecer imensamente a todos vocês que embarcaram conosco nessa viagem pelo desconhecido. Sua curiosidade, perguntas e entusiasmo
são as verdadeiras estrelas-guia dessa expedição. Se você gostou dessa jornada pelo canal Holograma Histórico, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas impressões, teorias ou simplesmente dizendo olá. E claro, ative o sininho das notificações para estar sempre a par das novidades e dos mistérios que ainda estão por desvendar. Juntos continuaremos a aprender e nos encantar com as inúmeras surpresas do universo que nos cerca. Mantenha-se curioso, mantenha-se questionador e, acima de tudo, mantenha-se maravilhado. Obrigado por fazer parte da comunidade Holograma Histórico. Até a nossa próxima aventura cósmica. Até breve.